Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 28 de novembro de 2022. São 22 e alguma coisinha. Meu nome é Cassiana, para quem não me conhece. E hoje nós vamos conversar um pouquinho para a gente poder chegar até Deus, né? É uma conversa sobre Deus, mas também não deixa de ser uma conversa com Deus. Hoje eu vou ler uma passagem de Cristo, tá? Que é São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mas primeiro vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, silenciar a nossa mente, elevar as nossas almas até um cadinho mais perto do Pai. Que possamos depositar nossos corações a seus pés. Nossos corações tão cheios de iniquidades, tão imperfeitos, tão egoístas, tão materialistas, mas tão sedentos do seu amor. Perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa as nossas limitações e que nestes instantes nós possamos ouvir e sentir a Sua vontade para conosco, para cada um de nós. E que a Nossa Senhora, a Sua Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que ontem foi o seu dia, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, possa realizar pequenos e grandes milagres em nossas vidas. Que assim seja. Bom, o capítulo que eu vou discorrer hoje é o capítulo 29 desse livro aqui, ó, que é Páginas de Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares. É um livro bem antigo, mas é muito bom, recomendo. O Jugo do Cristo. Vinde a mim todos os que andais em trabalho, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e meu peso é leve. Bom, quem de nós não sofre, né? Quem de nós não está passando por uma pequena ou uma grande dificuldade? Como eu já disse no vídeo anterior e como eu tenho dito sempre, porque é uma coisa que eu tenho sentido muito pulsante, e eu acho que não só eu, qualquer um, dos momentos difíceis que nós temos enfrentado, né? Individualmente, dentro dos nossos lares, das nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso convívio, no nosso país, né? E no nosso mundo em si. Nós estamos enfrentando guerras internas e guerras mundiais, né? Então, muitos conflitos, muitas doenças, muitas perdas financeiras, materiais, muitas perdas de entes queridos. Então é uma fase de transformação, uma fase de mudança, uma fase de renascimento, mas uma fase muito dolorosa, né? E nestes momentos de dores é que a gente busca a nossa fé, e são nesses momentos também que a gente questiona o tamanho da nossa fé. Porque às vezes a gente acha que tem uma fé muito grande, uma fé muito robusta,
E na verdade, quando vem as sérias dificuldades, as dificuldades contundentes, a gente se desestabiliza, né? E aí a gente questiona, será que eu tenho realmente fé? Muitos de nós nos afastamos de Deus, muitos de nós questionamos a justiça, a bondade e até a existência de Deus. E o que eu quero dizer é que isso é completamente normal, né? Porque é muito fácil nós termos fé quando tá tudo bem. É muito fácil nós sermos fervorosos e acreditarmos em Deus quando toda a nossa família está saudável, quando a nossa conta tá cheia, tá positiva, quando não tem cheque voltando, quando não tem cobrador na porta, né? Quando nós estamos no emprego que nós sempre almejamos, sempre idealizamos, quando a gente está trocando de carro, quando as coisas estão melhorando, né? Quando estamos cercados de amigos, de familiares, quando há nascimentos ao invés de desencarnes. Então, nestes momentos, é muito fácil a gente ser pessoas de fé, nós crermos em Deus. Difícil mesmo é nós crermos nele, no amparo dele, na existência dele, quando as coisas não vão tão bem. Então, ao mesmo tempo em que há pessoas que se aproximam de Deus, em que buscam uma fé, em que buscam se conhecer e entrar em contato com esse Pai bondoso e amoroso, que buscam uma religião nos momentos de dificuldade, muitos de nós se afastam, né? Ou por acharmos que não merecemos pedir mais nada, né? Ou por acharmos que estamos sendo ingratos por pedir alguma coisa, que as coisas são como devem ser, né? E que faz parte. Ou então outros simplesmente se afastam, se desenganam, né, com Deus, com a religião, porque não entendem como é que fazendo tudo direito, né? Como é que eu fazendo tudo direito, sendo uma pessoa fervorosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que pratica uma religião, uma pessoa que acredita em Deus, esteja sofrendo tanto? Se eu não fiz nada, né, que justificasse isso nessa vida. Então, são questionamentos completamente naturais, né, normais, porque nós somos humanos, nós somos frágeis, muito mais frágeis do que perversos. Todos nós, né, temos muito medo, muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque não são todos que têm o dom da visão ou que têm essa fé inata, fervorosa, sem motivo aparente. Não são todos nós que temos essa força, essa garra de se levantar da cama. E como a gente encontra pessoas assim, né? São poucas, mas são marcantes. Pessoas que a gente olha para elas e se questiona da onde esta pessoa tira tanta força. Da onde vem a fé dela, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dores? Como é que ela ainda acredita em Deus depois de sofrer tanto? Mas essas é que são as pessoas que possuem realmente fé, né? E esta é uma fé que todos nós devemos buscar. Uma fé incondicional, uma fé apesar de. Porque nós viemos a este mundo como pessoas falíveis, como espíritos imperfeitos, e o sofrimento faz parte. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Se fôssemos perfeitos, nós não necessitaríamos do sofrimento, da dificuldade para evoluir. Nós não precisaríamos passar por provas. Se nós não cometêssemos erros, nós não teríamos que passar por nenhuma expiação, não teríamos que quitar os nossos débitos. E nós sabemos, né,
que a dor ensina muito mais do que o amor, infelizmente. Então, ainda precisamos da dor, ainda precisamos da dificuldade, como eu já disse naquele outro vídeo, né? E que nós vamos estar falando sempre. Nada é por acaso, nada é injusto. Se nós estamos enfrentando, seja individualmente, seja coletivamente, as dificuldades que nós estamos enfrentando agora, é porque elas nos são necessárias e merecidas. Porque Deus é justo sempre. E não há uma folha que caia sem a justa necessidade. Então a doença ensina, a dificuldade financeira ensina, a traição ensina, a escassez ensina, a perda de entes queridos faz parte da natureza humana e ela ensina aqueles que ficam e ensina muito também aqueles que vão. Então é um eterno aprendizado. E a nossa fé é testada nesses momentos de dores. E como é testada? Então é normal nós nos desanimarmos, mas é necessário que a gente busque fortalecê-la apesar de. E de que maneira, né? De como fortalecer a nossa fé. Como buscar Deus no meio de uma depressão, no meio de uma traição, no meio de uma tristeza profunda, no meio de uma dificuldade financeira, de uma perda de um ente querido. Entendendo que esta é uma vida passageira, que tudo aqui passa. Esta dor, esta dificuldade também passará, assim como as coisas boas passaram. Então é preciso que nós, em primeiro momento, nós tenhamos este entendimento de que nós somos espíritos passando por uma vida material, passando por uma existência terrena, mas que a verdadeira vida não é esta, que o reino de Deus não é este. Este faz parte do seu reino, mas aqui é um mundo de provas e de expiações. Então, se eu partir dessa premissa de que aqui é uma escola, de que aqui é uma aprendizagem e de que o sofrimento, de que a dor é inerente ao ser humano, não o sofrimento, porque como dizem, o sofrimento é uma escolha, mas a dor, ela faz parte de ser humano, de estar vivo. Então nós aprendemos a lidar, nós temos que aprender a lidar com a dor. Nós temos que aprender a sofrer menos. E como sofrer menos? Buscando a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras. Ela está nas coisas do espírito, nas coisas eternas e não nas coisas efêmeras. Então a felicidade está na aquisição de virtudes, na realização espiritual, no engrandecimento do ser, no servir, no fazer o bem ao outro, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. A felicidade está em reconhecer Deus dentro de nós, nos sentirmos parte disso e co-criadores disso. Enxergarmos no outro, na natureza, em tudo que nos cerca, a sua presença, a sua bondade. E exercitar esse olhar, exercitar esse modo de viver, até o ponto em que eu enxergarei a dor, a dificuldade, como uma bênção, como um presente, porque é uma oportunidade de crescer.
é uma oportunidade de crescimento, de engrandecimento, de purificação. Não como martírio, não é masoquismo, não é isso. Mas é uma questão de sensatez. Eu não posso fugir disso. Então, que eu aprenda a lidar com isso, que eu lide da melhor maneira possível. Porque o meu desespero, o meu desânimo, o meu pessimismo, a minha revolta é uma não aceitação do jugo. É uma imaturidade espiritual. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar, entender que a dor faz parte, que Ele, que é Jesus, que era o amor encarnado, sofreu sem ter errado, sem ter cometido pecado nenhum. Quem somos nós para não querermos sofrer? Então, a aceitação desse jugo, né? Esse exercício de humildade. Eu não sou perfeita. Se eu estou sofrendo agora, é porque eu errei nesta vida ou numa outra. Porque Deus é justo. Quem não sou justa sou eu. Então, em algum momento eu fui injusta. Em algum momento eu infringi as leis do Pai, as leis do universo. Então, como uma lei física, toda ação tem uma reação. Então, eu estou sofrendo as consequências de uma reação. Assim como nós, pais, educamos os nossos filhos e quando eles fazem uma coisa errada, nós os colocamos de castigo, porque eles têm que sofrer as consequências do seu ato errado, para eles entenderem e não mais cometê-los, para eles entenderem qual é a virtude oposta, qual é a qualidade oposta. Nós também, na nossa imaturidade espiritual. Então, este entendimento, né, deste jugo, desta dor e a sabedoria, a humildade de buscar ajuda. E buscar ajuda aonde? No consumismo, no sexo, nas drogas, nos antidepressivos, né, no celular, né, porque é tão fácil, é muito fácil nós buscarmos distrações para a dor. Ninguém quer sentir dor, não é natural, né? Então eu quero me distrair. E aí nada melhor do que passar horas no Instagram, horas no TikTok, horas assistindo séries na Netflix, porque realmente amortece, né? Nada melhor do que fumar um baseado. Nunca fumei, não sei, mas dizem que é um barato. Mas tem as consequências. Eu tô me iludindo, eu tô fugindo daquilo que eu tenho que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar uma hora ou outra. E quanto mais cedo eu lido com essas dificuldades, quanto mais cedo eu aprendo a lição que está me sendo ensinada, menos eu vou sofrer. Porque enquanto eu não entender, aquela situação vai ficar retornando e retornando e retornando. Experiência própria. Nós temos que aprender, porque senão a situação volta, até que eu aprenda a lição. E quando eu aprender esta lição, quando eu adquirir essa virtude, quando eu incorporar esse entendimento, me virá outro sofrimento, outra dificuldade, para que eu adquira outra virtude. Porque esse é o ritmo da vida, né? Então, que a gente busque fortalecer a nossa fé, buscando Deus nas pequenas coisas, né? Nas pessoas, nas pequenas bênçãos que Ele nos cerca todo o tempo. Um beija-flor, né? Os nossos animais de estimação, os nossos filhos, o nascimento de um neto, de um sobrinho. Tanta coisa, um pedaço de chocolate naquele momento em que a gente está tão ansiosa, tão agoniada, a oportunidade de poder assistir uma Netflix,
naquele momento em que você quer esquecer aquele problema. Quantas pessoas não podem ter isso? E o simples fato de estarmos vivos, de podermos enxergar, de podermos acordar, de podermos nos expressar, de estarmos despertando para a vida, para as inúmeras bênçãos que nos cercam. Para praticar a meditação, né? Procurar boas leituras, fazer o evangelho no lar. São muitas coisas que a gente pode fazer e eu não queria me alongar, mas é muito difícil eu conseguir falar em menos de 30 minutos. Mas eu prometo que eu vou tentar. Aos poucos eu vou chegar lá. Mas então, como eu estava dizendo, busquemos a Deus nas pequenas coisas, no dia de hoje, no sorriso de um filho, no abraço de um marido, na presença dos amigos. O olhar para a vida deve ser diferente. Os nossos olhos devem ser bons, os nossos olhos devem ser sábios, para que a gente possa ver o amor do Pai que está presente em todos os momentos, principalmente nas dificuldades. Ali Ele está se dedicando amorosamente a cada um de nós, porque Ele não nos quer ver sofrer. É por isso que Ele está tentando nos ensinar. E é por isso que Ele nos cerca com a sua bondade durante todo o tempo. Se Ele fecha uma porta, Ele abre uma janela. É só preciso ter olhos para ver e coração sincero para sentir. Pratiquemos esse olhar amoroso, esse olhar generoso e tentemos servir mais, olhar mais para o outro, agradecer mais e servir mais. Porque quando eu me dedico ao outro, eu esqueço um pouco de mim, eu esqueço um pouco da minha dor. E se eu tiver a humildade de olhar para baixo, de olhar para os lados, eu perceberei que a minha dor nem é tão grande assim. Tá? Vou encerrar por aqui, porque senão eu me alongo. Muito obrigada pela atenção, que Nossa Mãe Santíssima, nosso São José, nos ajude, nos auxilie, nos derrame bênçãos de sabedoria, de entendimento, de resignação e resiliência diante das nossas dificuldades. E que nunca nos falte fé. Que assim seja.